4 vezes. Aquele CrossFox eu ganhei num programa, né, em rede nacional, Hum. e e foi algo muito forte que aconteceu comigo, porque eu estava na Bahia, eu estava cantando para, acredito que umas 3.000 pessoas, Hum. e sempre que eu cantava, as pessoas jogavam presente, jogavam presente, e nós recebemos aqueles presente, e aí a gente juntava no palco, né, e aí na manhã seguinte a gente abria. Eu abria com os dançarinos, 4 vezes. Seguinte, Aquele hotel, nós abrimos os presentes. E aí um daqueles presentes, eu senti algo diferente. Quando eu tive o contato, na época eu estava afastada de Jesus, eu senti algo diferente. Ele estava embrulhado num papel de presente, senti, era um aspecto diferente. E quando eu abri um daqueles presentes, era um trabalho de feitiçaria que fizeram para mim, Meu Deus. né? Era um pé de galinha com sangue, com pena preta, e eu não entendia muito bem. Hoje eu entendo com mais profundidade, mas na época eu não entendia muito bem. Eu gritei, comecei a gritar no hotel. E minha mãe foi lá, a gente estava afastada, a gente entendia que a gente tinha que orar, a gente só orou o Pai Nosso. Oramos ali na manhã seguinte. Minha mãe colocou fogo. Não queima aí, vamos queimar. E a minha irmã mais nova, porque eu sou a primogênita, né? Eu não falo que eu sou a mais velha. Não diga que você é a mais velha. Eu sou a primogênita. A minha irmã mais nova, ela, mesmo estando afastada, ela sempre teve esse dom, né, de Deus revelar ela em sonho. E aí ela teve um sonho com eu e a minha mãe pegando fogo. E aí ela disse: Olha, eu tive aqui um sonho com a senhora e a Stephanie pegando fogo. E eu acredito que é alguma coisa que vai acontecer com vocês. E nós tinha esse negócio de pesquisar, de ver significado de sonhos, que eu sei que hoje já é uma legalidade, que não pode, mas a gente tinha esse negócio de signos, de ver significado de sonhos, e aí ela viu. Uhum. E o significado lá dizia que era um acidente de carro. E aí pronto. Aí eu fiquei muito nervosa com a minha mãe. Eu e minha mãe, era 24 componentes na banda, a gente estava vindo da Bahia, na época a gente morava em Picos, no Piauí, e o ônibus foi bem devagar, que a gente pensava que ia acontecer alguma coisa com a banda. E não aconteceu nada. A banda, todo mundo foi para sua casa, e quando foi na madrugada eu comecei a sentir muitas dores, muita cólica, muita dor no pé da barriga, muita dor. E aí minha mãe, o nosso médico, né, o médico particular, a gente teve que sair de Picos para pegar para o interior e pegamos a estrada carroçal, e entrei no carro. Eu já tinha ganhado o carro, que é aquele carro amarelo no programa de TV, e nós entramos, só eu e minha mãe dentro daquele carro, e de repente a gente estava na estrada e de uma hora para outra eu olhei para o braço da minha mãe e o braço dela começou a se arrepiar. Eu vi que realmente ela estava com o braço arrepiado. Eu olhei assim para ela, ela falou: Stephanie, como era interior e a gente estava bem devagar, eu estava sem o cinto. Ela disse: Ó, coloca o cinto. E aí, minha mãe, ela disse: Olha, eh, eu estou sentindo algo aqui muito estranho. E colocamos o cinto, eu coloquei o cinto e, em questão de segundos, apareceu uma neblina na frente do carro. Do nada, do nada. Apareceu uma neblina e o carro começou a acelerar sozinho. Eu até pensei que ela estava brincando, porque o carro não acelerou devagar, aos poucos. Ele acelerou muito forte, muito forte. O carro acelerou muito forte. E eu falei: eu não estou acreditando. E ela disse: ó, e ela levantou a perna, né? E realmente eu percebi que o carro estava andando sozinho, que o carro estava acelerando sozinho. Com as rodas para cima, ele capotou 4 vezes, entrou lá dentro de uma roça e nós saímos de dentro daquele carro e eu fiquei tocando ela para ver se a gente não era alma, né? Que a gente não entendia. Eu olhei para dentro do carro para ver se o nosso corpo estava lá, porque foi inacreditável, ele ficou parecendo um maracujá amarelo.
Que ele já é amarelo, né? Ele ficou parecendo um maracujá amarelo. A gente olhou, deixa eu ver se meu corpo tá ali. Não tava, o corpo de idade, a gente tá viva. E a gente deu glória a Deus, né? A gente tava. Eu olhei para dentro do carro. Nasceu aqui? Nasci aqui em São Paulo. Aham. Eu tenho uma história que eu fui consagrada na igreja. Fui consagrada na igreja. E na época meu pai e minha mãe estavam afastados. Eles dois estavam afastados, mas eles me levaram, porque os meus avós, toda a minha família cresceu no Evangelho. Né? Eu Uhum. fui consagrada na Igreja Assembleia de Deus, em Belém. Olha, que benção. Isso. E quando eu fui consagrada, aconteceu algo muito forte na igreja. O pregador daquela noite era um culto de Santa Ceia, e o pregador daquela noite ele foi usado por Deus no altar. E ele disse: essa criança, a voz dessa criança, vai alcançar os 4 cantos da terra. E através da voz dela, ela vai ganhar muitas almas para Jesus. Ele profetizou. E ele profetizou, e a igreja toda entrou realmente ali no mistério, as irmãs começaram a falar em mistério, e foi uma glória, a glória de Deus na igreja, muito grande. Então eu tenho essa promessa, né, de que Deus iria me levar. Eu sabia, eu sempre ouvi minha família, meus avós, minha mãe me contar essa história dessa promessa que Deus me fez. Então Deus me deu uma promessa quando eu não sabia o que era uma promessa. Eu tinha 15 dias de nascido e ele já estava liberando uma palavra sobre a minha vida, e muita coisa aconteceu. Minha mãe, ela foi professora da escola dominical. Ela já cantou na igreja, mas também estava afastada e cantava em bares, cantou em vários lugares. E eu acompanhava ela, né? Não podia acompanhar ela muito em São Paulo por conta, né, que você sabe como é São Paulo, é diferente do Nordeste, a questão, né, da violência. Mas eu chorava muito para mim acompanhar minha mãe, e eu acompanhava ela nos ensaios. E eu cantei uma certa vez, quando eu tinha o quê? Uns 7 anos, 6 anos, 7 anos. E minha mãe, ela foi cantar num clube, e quando eu estava nesse clube, ninguém entrava. Ninguém entrava nesse clube. E ela cantou ali, acho que na base de umas 2 horas. E ninguém pagava, ela diminuiu o valor do ingresso, ninguém entrava. E ela colocou eu para cantar. Não vou colocar essa menina, que ela já estava cansada, né? E ninguém entrava. E de repente eu comecei a cantar. E ali eu comecei a cantar, e as pessoas começaram a ter curiosidade e entrar. E as pessoas que estavam lá fora, elas nem iam embora e também não entravam. Mas eu fui cantando e as pessoas foram entrando, e o clube ficou lotado. E eu cantei a música com os meus olhinhos fechados. Mas quando eu abri o olho, eu me deparei com todas as pessoas ali aplaudindo, e a minha mãe olhou para mim e viu que realmente eu tinha um dom para cantar. E a gente foi para o Nordeste, porque a gente decidiu que realmente era o lugar onde eu estaria realmente mais protegida. E foi onde tudo começou, iniciou, que foi no Piauí. E ali foi onde começou, as coisas começaram a surgir na minha vida. Com 17 anos, foi tudo muito rápido. A gente estava cantando, eu cantei em algumas bandas, e aí eu estava cantando, de repente, o telefone toca, e a gente foi fazer alguns programas de TV em rede nacional. Eu, com 17 anos, de repente eu ia para a cidade, as pessoas diziam: te ouvi no YouTube. Eu dizia: o que é isso? Como assim, o que é o YouTube? E tudo que eu sonhei começou a acontecer na minha vida. Eu costumo dizer que tem pessoas que Deus, ele tem a sua forma de trabalhar na vida das pessoas. Mas eu costumo dizer que Deus, ele permitiu eu viver o que eu sonhava, para me entender que o meu sonho não era tudo, mas que a presença dele era tudo que eu precisava. Eu tinha um vazio no meu coração. Eu tinha um vazio na minha alma, que nada completava esse vazio. Eu estava no meio dos holofotes, no meio das câmeras, eu estava lá nos camarins, mas eu estava com vazio dentro de mim. E cantando: eu sou linda, eu sou absoluta, e não tinha nada de absoluta, não estava nada completo. Eu tinha aceitado Jesus naquela semana, e eu falei, eu aceitei Jesus num dia, no outro dia eu disse assim: Jesus quer só o meu coração, eu vou continuar do meu jeito.
E o meu pastor, na época, ele teve muita sabedoria. Porque ele disse, o Espírito Santo, vamos orar por ela? O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida dela. Eu achei muito sábio da parte dele. Uhum. E aí, eu fui para essa cidade. Nós paramos para almoçar e eu me lembro que eu desci do carro. E eu tava com um shortinho. Eu desci do carro e eu tive uma visão. Eu tive uma visão sobrenatural. Eu não vi mais a cidade. Eu não vi mais as ruas, eu não vi nada. Gente, eu vi muitos olhos, vários olhos, um em cima do outro. E eu me recuei, eu fiquei toda encolhida, eu parei. E a minha irmã estava me acompanhando na época, e eu comecei a baixar o short. E a minha irmã estava comigo na época, ela disse, o que está acontecendo? O que você tá boba, é? E eu disse, eu não sei, eu estou incomodada com esse short. Eu quero voltar, eu quero voltar. E eu voltei para o carro e coloquei um short mais longo, né, mais comprido. Uhum. E ali eu comecei a ver Deus trabalhando na minha vida. Então eu tive uma visão, né, de vários olhos ali. Eu não via mais a rua, não via mais nada. E ali Deus foi trabalhando na minha vida. Nós almoçamos. Quando eu entrei para dentro do carro, eu tive um sonho, eu sendo batizada. Naquela mesma semana, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu tinha aceitado Jesus. Eu estava dentro do carro e eu estava chorando muito. Eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu recebi muitas mensagens. E eu era muito acolhida, né, no mundo da fama, as pessoas. Então, quando descobriram que eu aceitei a Jesus, a igreja em si, 90% da igreja disse, isso é fogo de palha. Isso não vai durar muito tempo. Isso aí ela está fazendo para chamar atenção. E algumas pessoas lá da fama disseram, minha diva tá. Que eles disseram, dizia assim, essa linguagem deles, né? Ela tá louca, ela não tá bem. Então, esse foi uma tristeza muito grande no meu coração, mas Deus bradou, Deus falou comigo. E eu disse, Deus, como é que vai ser? O que eu vou fazer? E ali Deus me deu uma canção. Naquele momento ali, Deus me deu uma canção e Deus falou comigo. Uhum. Lembra da história de Paulo? Uhum. Paulo foi Saulo. Agora imagina Saulo pregando nos lugares que ele perseguia aquele povo. Meu Deus. Imagina Saulo levando o evangelho no lugar onde perseguia. Como que foi? Né? E você acha como que foi para ele? Ele teve que suportar. Então não se importe com o que digam, com o que estão falando de você. Só me adore. Aí veio a canção escolhida por Deus, que veio aquela canção que diz assim, quando Deus escolhe alguém, quando Deus tem chamado na vida de alguém, ele simplesmente fala, como falou com Paulo, foi na minha vida. Aí Deus foi me dando a canção. Que voz grossa.